Bem-vindos ao podcast GPS Jurídica, é um prazer recebê-los aqui novamente. 2025, o primeiro podcast e uma surpresa super especial para vocês. Hoje nós teremos dois convidados. O primeiro convidado é o meu amigo do Aikido, muito tempo a gente se conhece, Marcelo Miranda, Dr. Marcelo Miranda, endocrinologista, especialista em obesidade, diabetes e pesquisador da Unicamp. Prazer te receber, Marcelo. E o segundo convidado é o conhecido já do podcast, Dr. Júlio Ballerini, advogado, juiz aposentado, especialista em direito médico, que vamos dialogar aqui sobre algumas perguntas sobre direito médico. Então é um prazer recebê-los aqui. Queria passar a palavra para vocês começarem aí se apresentando. Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, agora fora dos tatames. Sim, né? sim. Então, uma grande oportunidade para a gente discutir temas quentes da medicina e do direito. Com certeza. Julião? Eu já não falo nada, né? O doutor César Babler aí e eu somos parceiros já de uma longa data, estamos sempre juntos na lida forense jurídica, né? E será com certeza um brilhante podcast esse na data de hoje aí. Multidisciplinar. Multidisciplinar. Marcelo, é o seguinte, agora a gente está tendo o Big Brother 25, muita gente está assistindo, muita gente não assiste, mas vê na internet, nas redes sociais, as fotos. E a Graciane, isso está chamando muita atenção nas redes sociais, a Graciane, ex-mulher do Belo, separou agora recentemente, uma fofoca, né? Ela está comendo 40 ovos, ela costuma comer 40 ovos por dia. E quando você vai ver ela treinando, ela treina 5 horas por dia. E ela tem um corpo diferente do corpo normal, né? Um corpo que você vê que é artificializado. Tem algum suplemento ali diferente do normal. E aí a primeira pergunta que fica para a gente começar com essa introdução do Big Brother é: quais são os riscos da saúde associados ao uso inadequado de anabolizantes? Eu não sei se ela usa, mas o indício é que sim. E quais são os riscos disso para a saúde do paciente? A gente tem que ficar muito atento a isso, realmente, porque os indícios chamam a atenção, né? Então a gente suspeita, de fato, que há uso de hormônios, né? E é um uso que não é um uso médico. Então é chamado um uso recreacional para alguns, mas tem sido medicalizado, né? Muitas vezes tem médicos assumindo a responsabilidade de fazer um tratamento que de fato não tem indicação clínica, ou seja, está atendendo ao desejo de um corpo diferente, né, daquele indivíduo, que antes era restrito às atividades de academia, né? Era um tratamento informal, né? Digamos assim, de fundo de academia, e que hoje está sendo utilizado com o aval de alguns médicos que prometem segurança com esse acompanhamento. Só que isso não é bem assim, né? O médico muitas vezes assume essa responsabilidade porque tem interesse nesse nicho de clientes, né? E assume o risco. Mas ele não pode dizer que ele vai isentar o paciente do risco das complicações. E quais são os riscos, de fato, né? O uso de hormônios para atingir esses resultados estéticos ou de performance física, para atingir resultados para esportes, ele tem que ser utilizado em uma quantidade muito acima daquela que o corpo normalmente suporta e que é muito além do que o corpo produz. Então, naturalmente, vai haver uma sobrecarga. A principal preocupação é que a finalidade do anabolizante é promover um aumento de massa muscular e de força muscular. Só que a gente tem que lembrar que existe um músculo que tem que ser respeitado, que é o músculo do coração. Então existe uma hipertrofia, não só da musculatura, né, que a gente vê, mas também uma hipertrofia da musculatura do coração. E não só aumento do músculo cardíaco, mas também alterações da microestrutura do músculo, que pode levar à formação de cicatrizes e isso levar a arritmias cardíacas. Então pode ter um mau funcionamento cardíaco e, além disso, um prejuízo da corrente elétrica que passa dentro do coração, que pode muitas vezes resultar em morte súbita. Então a gente vê muito frequentemente nas notícias na internet jovens muito fortes, atléticos, que apresentam uma morte súbita. Na imensa maioria dos casos, né, é relacionado ao uso de anabolizantes, mas normalmente a matéria não traz isso. Traz só a fatalidade da morte, mas muitas vezes é velado o uso de anabolizantes daquelas pessoas. E na maioria das vezes o uso abusivo, né? E sem um controle, sem um acompanhamento médico, muitas vezes em farmácias ou clínicas aí clandestinas, o que é pior, né? Invariavelmente é um uso abusivo, né? O uso de hormônios que tem indicações muito restritas e são poucos os pacientes que realmente têm indicação de reposição hormonal, né? E esses não aparecem, né, digamos, na mídia, né? As pessoas têm um corpo normal, têm uma vida normal e ninguém sabe que estão fazendo reposição porque é um tratamento muito simples, né? Agora, quando você vê uma mudança corporal, isso é abuso, né, invariavelmente.
Outro risco que a gente tem é para o fígado, né? Então, o fígado é capaz de processar até um certo ponto aquelas medicações e outras substâncias que a gente recebe, mas quando em excesso, naturalmente, a gente tem um risco de falência do fígado. E tem também, né, Marcelo, para o público saber como a gente visualiza, né, que nem a Graciane, alteração na voz também, né, é um indício, né, porque a pessoa fala, falar meio rouco, assim, uma voz meio masculinizada. Esse é outro problema, você tem realmente a masculinização, né? Então, muitas vezes o que os médicos prometem, que assumem essa responsabilidade, é que a pessoa não vai ter as complicações ou que elas vão ser mínimas. Mas com o passar do tempo, isso vai se transformando. Quando vê, a pessoa já está com aquela modificação de voz, né? Modificação da parte genital, inclusive, né? E isso não reverte. Isso é irreversível. Pode ter atrofia, ou seja, uma redução do tamanho das mamas, aumento de pelos, acne, queda de cabelo. São todas características masculinas que podem estar acometendo aquela mulher. Agora, no caso de um homem, né, ele também vai ter acentuação da ação do hormônio masculino acima daquilo que ele usaria. Então é muito comum também a acne, a perda de cabelo, né, a pessoa pode ficar careca, e a atrofia dos genitais também. Nossa. Então, o pessoal que está ouvindo aí, está pensando em tomar algum tipo de hormônio, anabolizante, toma cuidado, vai consultar antes, né, um profissional, ver se você precisa mesmo disso. Geralmente não vai precisar, né, Marcelo? 99% dos casos não vai precisar. Não vai precisar. E se o médico for muito incisivo, né, em aplicar o hormônio a todo custo, sem ter alteração real nos exames laboratoriais, a gente tem que suspeitar de que esse médico muitas vezes está abusando também do carimbo médico. E aí a gente deixa uma pergunta para o Júlio agora, porque abuso, falamos em abuso, falou em abuso, entra o direito. E aí como é que fica, né, o Marcelo passou a bola aí, como é que fica a questão jurídica, Júlio? Nossa. No caso de abuso do médico, da academia, do personal trainer, porque acontece muito na prática. Vira o paraíso do advogado e o inferno do médico, né? Porque ele vai precisar muito do advogado para fazer a defesa. Essas situações a gente brinca, mas elas são sérias. E alguns anos atrás, eu perdi um aluno meu desse modo, em academia, fazendo tal, durante lá a prática desportiva, e depois foram ver, ele teve essa arritmia ele, quando estava treinando e morreu de modo trágico, até. Nossa. Um rapaz novo, muito dedicado. A coisa é séria mesmo. Super sério. E o que a gente observa, a gente sabe, nós que somos do direito, né, artigo 935 do Código Civil. Toda vez que você fala em responsabilidade, ela é tríplice. Porque ela é administrativa, ou seja, vai ter consequências à luz do Código de Ética, lá do descumprimento das resoluções do Conselho Federal de Medicina, e salvo melhor juízo, nós temos duas principais versando sobre isso, que é a resolução de 92, que não foi revogada nessa parte, 1999. Né, acho que eles usam números fáceis de gravar, né? A primeira foi essa 1999 aí de 2012, que limitou a ministrar esse tipo de tratamento no primeiro momento, tá? E ela foi agora, em 2024, atualizada pela 2333. Recente. 2333. Tá? Acho que por estar ganhando grande espaço na mídia aí, pessoal abusando aí dos Ozempics da vida aí, né? Então também deram, né, esse contorno. Do ponto de vista administrativo, se você aplica alguma coisa que não tenha o aval da comunidade científica, né, e até da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né, é um dos órgãos que eles usam lá como base científica, na exposição de motivos da resolução, o médico ele vai sofrer consequências administrativas dentro do órgão a que ele está jungido, né? Provavelmente, se houver alguma denúncia, vai primeiro para o Conselho Federal, que vai fazer aquela junta de apuração com 3 médicos e tal, e vai ter que recorrer muito provavelmente para o Conselho Federal de Medicina em Brasília, tá? Dá um trabalhinho para ele aí. Dá um trabalho grande, né? E às vezes aplicam penalidades pesadas aí, como a proibição de trabalhar, né? Que geralmente aí o advogado ele acaba indo atrás para flexibilizar. Olha, muda dá uma flexibilizada nessa punição que ela é pesada e tal, né? Do ponto de vista do direito civil, a indenização aí acaba sendo meio que óbvia, né? Porque é fácil detectar. A Polícia Federal hoje está numa batalha aí pelo controle da utilização dessa medicação. Tá? Então é fácil você detectar quando houve abuso ou não. As perícias médicas, elas detectam isso de um ponto de vista fácil, né? O doutor aí colocou, né? Se não tem uma indicação clínica clara, né? Se o cara está usando só para fim estético aí, pode ter uma consequência aí da indenização. Indenização que eu falo é geral, todos os tipos de dano, tá? Dano material, o cara ficou incapacitado para exercer uma profissão porque entrou em depressão profunda. Vai ter que pagar pensão para ele pro resto da vida com base estimada nos ganhos dele. Né? Era um empresário da Paulista e da Faria Lima, mas você já viu onde é que vai parar essa indenização, tá? Danos estéticos, tá? No caso de uma mulher aí, perda de cabelo, resolução de mama, dano estético, né? A Maria Helena Diniz é que fala, o termo é da Maria Helena Diniz, dano estético dá em tudo aquilo que gera o
afeiamento. É uma palavra que eu não acho bonita, né? Ela é feia por si só, né? Exprime uma coisa feia, né? Que é o afeiamento, né? E vai ter aí toda a ideia de... criminal também? E aí, né? É tríplice, né? 935 fala da civil, administrativa e criminal, tá? Porque é aí que pega, né? Você tem no Código Penal todo um capítulo lá sobre os crimes contra a saúde pública. E vou te falar uma coisa, não é tráfico de entorpecentes que entra aí. É o artigo 273 e a depender pode ser o 274 ou 277. Eu pensei que fosse tráfico. Não é tráfico. Para você ter uma ideia, a lei foi alterada em 98, tá? E quando você vai trabalhar, eu estou numa defesa de um caso desses, tá? Os juízes falam, a pena do 273 é tão grave que eu vou reconhecer que ela é inconstitucional e vou aplicar como tráfico. É melhor pro réu ser o tráfico. A pena do tráfico, ela é mais benéfica que a pena para o tipo penal específico. Nossa. Tá? Porque o tipo penal específico chega a 10 anos. Tá? E não é um crime próprio do médico. Pode ser o personal, pode ser qualquer Pode ser tudo. Crime comum. Tudo. É quem fabrica, quem vende, quem colabora para com a difusão médico, né? Se ele deu uma receitinha ali, deu uma receitinha que ele sabe que é errada, tá ele respondendo aí criminalmente. Olha que problema, hein? Por estar vendendo substância medicinal aí que não é para aquela finalidade. Olha que interessante. Tá? E aí, só conhecer isso, porque o pessoal não conhece. Você pega casos dramáticos. Teve um caso de uma academia que a gente defende, né? Fui até o STJ, agora estou indo para o STF. Nossa. Tá? Estou tentando de todo jeito uma desclassificação. Tá? Desclassificação para o tráfico. Não, eu prefiro jogar no 277, que é uma conduta mais branda, né? Que é até no viés culposo, né? Que é a subministração aí, né? E tem a conduta culposa, aí a pena daria um ANPP, um acordo de não persecução penal. Até para dar dica para os outros médicos que estão assistindo aí. A pessoa pensa que isso aqui é uma bobagem, estou administrando aqui anabolizante de cavalo para o cara ganhar massa muscular. É fortão. Tá? É uma pena maior e mais grave do que a pena do próprio tráfico de substâncias entorpecentes, tá? E pelo volume de pena, não cabem aquelas propostas brandas da legislação, as famosas cesta básica, né? O pessoal brinca, o Judiciário Casas Bahia, né? Você chega lá na audiência, faz um carnezinho de 10 Não tem transação penal aí. Não tem transação penal, não tem suspensão processual e não cabe nem o mais recente na memória o acordo de não persecução penal, porque a pena máxima é muito grande. Entendi. Tá? E o juiz, quando ele fica com pena, ele aplica no crime do tráfico, que é mais brando. Nossa. O regime jurídico do tráfico de substâncias entorpecentes é mais brando que o da lei, a alteração legislativa de 1998. Nossa. Então, às vezes, o médico, né, o profissional da saúde, esteticista, tal, eles não têm noção. Às vezes, uma cabeleireira lá, vou te dar um nutriente pro cabelo aí. Tá? Não tem noção do tamanho do problema que isso pode ser gerado. E volto a insistir. Como aí, indústria. Aí já não vamos entrar em outros fatores, né? Uma indústria farmacêutica tem um interesse direto, né? Denúncias saem mesmo, tá? Como o crime organizado já percebeu que dá para ganhar dinheiro com isso aí também, então acaba tendo aí redes onde o próprio traficante vai denunciar um outro que está vendendo. Tá? Então as notícias correm. Perfeito. Tá? É muito complicado. E sem contar um complicador. Imagina os policiais militares, guardas municipais, investigadores de polícia no ambiente de academia fazendo isso. Tá? Eles ainda vão entrar também no funcional. A responsabilidade do servidor público. Administrativa deles. Entra na administrativa deles. Não é o médico, tá? Mas entra na administrativa dele. Nutricionista, psicólogo. Cada um responde no seu conselho, né? Muito grave isso, né? Ô Marcelo, mas assim, uma dúvida que o pessoal tem tido atualmente, né? É possível administrar, não em pessoas que têm uma doença, uma certa dificuldade, que precisam do hormônio. Para quem é normal, não precisa do hormônio, mas ela quer melhorar a performance dela. É possível administrar hormônio numa dose adequada para esse paciente? E assim, se for, as faculdades preparam os alunos para isso? Como que é isso, assim? Bom, vamos começar do ponto de vista endocrinológico, ou seja, da minha especialidade. Existe um eixo de hormônios que são autorregulados. Então, a gente tem hormônios que fazem a estimulação dos hormônios que vão, de fato, atuar. A maior parte desses hormônios são produzidos numa glândula chamada hipófise, que fica ligada ao cérebro. E aí ela vai estimular, por exemplo, a produção de testosterona nos testículos, que seria o nosso anabolizante natural. Né? Quando a gente introduz um esteroide anabolizante, uma substância semelhante à testosterona no nosso organismo, ou a própria testosterona sintética, a gente inibe o nosso eixo hormonal. Então, inibe a sua própria produção.
Então, não é viável você fazer a introdução de um hormônio que seu corpo já produz, Entendi. porque você vai bloquear a sua própria produção. Você vai estar trocando a sua produção hormonal por uma sintética que não vai seguir o ritmo circadiano, ou seja, não vai seguir o ritmo natural daquele hormônio. Então, não vai se comportar como é a fisiologia humana. Então, não faz nenhum sentido você introduzir. Se você está introduzindo para finalidade estética ou para finalidade de performance, é abuso. Entendi. Então, o Conselho Federal de Medicina deixou isso muito bem claro, né? Só que o que acontece? O que os médicos muitas vezes fazem para poder beneficiar o cliente que tem esse interesse e lucrar com esse nicho de mercado? Eles fazem uma maquiagem sobre o diagnóstico. Então, eles justificam aquele uso dizendo que o paciente tem uma deficiência hormonal e fazem um abuso. Então, muitas vezes manipulam a interpretação do resultado do laboratório. O resultado do laboratório está normal, mas eles dizem, não, mas aquele resultado ele não reflete o que de fato você precisa. A faixa de normalidade do laboratório não representa o que a gente precisa de fato. Então, tem que jogar você lá no máximo. Mas vai eventualmente passar um pouco. Então, o que tem acontecido? Tem sido também uma prática comum o uso de doses relativamente menores, frequentemente. Então, muitas vezes o paciente não tem aquelas transformações drásticas no seu organismo, mas elas com o tempo aparecem. Mas você faz, então, o uso de uma dose menor e o paciente tem a sensação de que ele está fazendo um tratamento mais seguro, mas não está. Continua sendo abuso. Olha que bacana isso. Uma das formas de se fazer isso atualmente é na forma dos implantes hormonais. Então, você coloca pequenas pastilhas no subcutâneo, faz uma incisão na pele, coloca ali embaixo da gordura, na pele, embaixo da pele, ele vai liberando hormônio aos poucos. Então, o paciente tem aquela sensação de que aquilo lá é uma coisa tranquila, porque vai sendo liberado gradualmente, né? De fato, em geral, são doses menores. Mas você pode usar hormônios de reposição hormonal, feminina, normalmente, né? Para a menopausa, que isso não é configurado abuso, né? Mas você pode usar hormônios masculinos para reposição de casos mais raros de deficiência hormonal. Mas, via de regra, o que acontece é colocar substâncias que têm função anabolizante numa concentração menor do que seria naquelas injeções, que são classicamente, que as pessoas normalmente imaginam de um abuso hormonal, né? Então, de fato, fica uma aplicação mais branda de hormônios, mas que não é isenta de complicações. Perfeito, interessante isso, hein? E essa história de implante hormonal está acontecendo bastante com os famosos, né? Atores, atrizes da Globo aí. É imperceptível, né? E vai liberando e parece que é lucrativo esse mercado, né, Marcelo? Isso dá, justamente por dar essa impressão de segurança, né? Tem sido bastante divulgado e hoje, em qualquer conversa de corredor, você vai na academia, você vai no churrasco, alguém está usando, aí você começa a perceber, muitas vezes, no caso das mulheres, que isso está causando já algumas alterações na voz, vai vendo algumas mudanças corporais, mas leva tempo, então muitas vezes passa batido, né? Quando você vai ver, passa um ano ou mais, a pessoa já passa a ter aqueles sinais. Mas ela não está grande, não está com grande volume de músculo, né? Então, muitas vezes isso fica realmente aceitável. Parece que é o treino. Tá treinando mais, tá indo bem. Mas você vai tendo essas pequenas transformações. E aí houve uma tentativa de proibir esses implantes hormonais que são manipulados, que foi levado para a Anvisa, né, para a Agência de Vigilância Sanitária, por sociedades médicas, como a Sociedade de Endocrinologia e Ginecologia, né? Uma tentativa de frear esse abuso, né? Mas essa questão jurídica, né, da competência da agência de proibir essa manipulação não é bastante complexa. É, muito complexa. Então, houve uma revogação dessa proibição, né? Em outubro do ano passado foi proibido, um mês depois foi revogada a proibição, mas, em compensação, houve um termo de responsabilidade que foi desenvolvido para a prescrição dos implantes que tenham ação de efeito anabolizante, que não tem justificativa. Não teria justificativa para ter esse uso de anabolizante. Mas a agência achou que era, então, suficiente, né, fazer a notificação, digamos assim, né, uma receita de uso controlado e um termo de responsabilidade dizendo para o paciente que ele está ciente dos possíveis riscos das complicações. Mas aí é complicado isso, hein? Porque é como se a agência estivesse reconhecendo o abuso e vai distorcendo, né? Reconhecendo a culpa e jogando para o paciente. Joga para o paciente. Todo mundo terceiriza. Ninguém quer assumir o risco. E juridicamente esse termo não tem validade nenhuma. Não, e veja bem. Eu estava acompanhando aqui, né? Pelo que eu entendi, eu concordo com o doutor, é uma autossabotagem, né? Se eu começo a fazer isso, meu organismo vai se desligar daquilo e falar, deixa fazer, vai gerar dependência. Não precisa mais, vem de fora. Vem de fora. Tá? E aí você pega, isso é apontado para o paciente? Falo isso por quê? Porque esses termos de consentimento,
esse relacionamento aí do médico com o paciente são relações de consumo. Isso é interessantíssimo. E no artigo 3º do Código do Consumidor, no artigo 6º, inciso 3º do Código do Consumidor, nós temos o quê? Que o consumidor tem direito à informação adequada. Isso. Mesmo que não houvesse essa informação adequada, é considerado hoje dever satelitário, dever anexo, decorrente da boa-fé, que se tenha tanta cooperação como informação adequada. Tá? Quem é que tem expertise da coisa? Profissional médico, profissional da área de saúde. Tá? Se ele filtra essas informações, é óbvio que aquele termo de consentimento vai ser o quê? Inócuo, ineficaz e uma manobra que viola a boa-fé objetiva, né? Aquele dever geral de cautela que todo mundo deve ter, porque é extremamente previsível para o médico que aquilo vai causar um dano. Tá? Então ele não coloca lá, olha, a senhora pode ter uma redução. Aí. Ele usa um outro termo mais bonitinho, né? Pode ter influência no seu aparelho sexual, por exemplo. Mas ele não vai falar com todas as letras, olha, vai diminuir sua mama, vai ter acne, tá? Fala para uma mulher que ela vai ter acne, ela vai querer? Provavelmente não, né? No termo de vaidade, que ela pode perder cabelo, tá? E tem mais, uma coisa pra gente discutir, né, Júlio? Eu não sei se a Anvisa teria competência para fazer esse termo. Deveria sair do conselho. Se fosse sair algum termo, deveria sair da área deles, para autonomia médica ali. A lei de 53, né? A lei que disciplina a profissão de médico. Você não acha? 53, ela dá essa autonomia, né? Esse termo pode ser uma bomba para eles. Pode ser uma bomba, né? Já é um caminho aí, se alguém for prejudicado por esse tipo de norma, para falar, olha, até por mandado de segurança, ó, essa norma aí para mim não se aplica. Não se aplica. Né? Cansamos de ver essa discussão, por exemplo, naquelas câmaras de bronzeamento artificial para instalar. O mecanismo aí é semelhante. Até em que medida um órgão, uma agência poderia estar regulando aquilo? Isso mesmo. Tá? É a mesma discussão. Para e passo é a mesma ideia. Né? E a gente vê que esses termos aí, por desenvolverem aquilo que a gente chama de vulnerabilidade técnica, tá? Todo consumidor, teoricamente, é leigo, né? Tá certo que um médico sendo atendido por um outro médico, a gente vê aquilo numa lupa diferenciada. Mas se a pessoa não tem formação médica, clínica nenhuma, tá? Como é que você vai falar que ela que deveria ter a cautela, a diligência? Não, a expertise é do profissional médico, a vulnerabilidade técnica. É aquela inversão natural do ônus da prova, onde dificilmente o profissional da saúde vai conseguir produzir prova disso aí, né? Hoje o pessoal até contrata aqueles seguros médicos, né, de responsabilidade profissional, porque essas seguradoras, elas têm ali um quadro de profissionais que entram para brigar até o Supremo para postergar. Mas aí você fala, essa postergação é interessante? Talvez não, né? Talvez não. Né? O pessoal usa aquela ideia da teoria dos jogos, né? Vai demorar muito para o consumidor ganhar. Então, ó, a sua indenização vai ser 100 mil, põe 100 mil aplicado. Porque até isso sair lá no fim, você fez os 100 mil virar 200 mil, no fim você paga 150 e ainda lucra. Tá? Só que, veja bem, você vai ter 1% de juro ao mês, vai ter hoje uma correção monetária que pode ser Selic desde a data do dano, pela lei nova, tá? Então acho que não compensa não, sem contar que fica o seu nome no Google também, ali, né? Fica o seu nome no Google ali eternamente. O Dr. César Bárbara, o Dr. César Bárbara que fez tal coisa, né? Então não compensa essa cultura de postergar, de vamos jogar para frente, vamos fazer uma coisa. Isso, né? É do passado. Não funciona mais, né? É uma grande dificuldade que a gente tem é que muitas vezes os pacientes aceitam esses efeitos colaterais, né? Então o desejo é tão consentem grande, com eles. Consentem e ignoram, muitas vezes nem querem saber, né? Só que se eventualmente ele ficar insatisfeito no futuro, esse é o problema. E aí judicializar o problema, né? Esse consentimento que ele dá na hora no consultório não vale nada, né, Júlio? Não. Porque ele é o hipossuficiente da relação, né? Ele não entende. Ele não consegue entender. A realidade da extensão. Por mais que o médico fale, ele não consegue enxergar. Quando eu faço assim, algum tipo de trabalho preventivo com hospital, com clínica, eu falo, olha, LGPD, você não vai divulgar isso para ninguém, mas grave essas conversas do termo de consentimento. Porque você tem uma prova se for acionado. Para falar, não, expliquei letra miúda por letra miúda aqui. Isso diminui um pouquinho o impacto, tá? E tome cuidado para ninguém invadir seu computador e não usar os dados do paciente, né? Que aí já é uma outra questão de segurança digital. Exatamente. Mas a ideia é essa, é você explicar muito bem explicado, para que o médico tenha alguma possibilidade de defesa num caso desse aí do termo de consentimento. O médico tem que fazer a prova de que explicou por A mais B direitinho, com exemplo, com metáfora, né? Como dizia lá, desenhar a explicação e explicar o desenho, né? Então você faz isso bem detalhado, grava e mantém num banco de dados ali privado seu, aquele drive separado, guarda aquilo, tranca num cofre. Por quê? Você não pode divulgar aquilo, você não pode pôr na internet, você não pode fazer publicidade sem autorização do uso de imagem. Mas se chegar um processo judicial contra um médico, tá?
ele pode, com as cautelas, com o advogado dele solicitando sigilo nos autos e tal, para provar que ele não tem culpa, para ele ser absolvido criminalmente, ele pode usar esse tipo de prova. Tá? Então tem que ser muito detalhado para demonstrar, olha, eu fiz de tudo. E ainda assim, para o criminal, qual é o risco do promotor falar? Mas o senhor sabia que ele estava pedindo... O senhor vai fazer eutanásia aí? Se alguém pedir para o senhor matar, o senhor mata? Né? Então, ainda assim, o direito penal não tem compensação de culpas, mas pelo menos no cível atenua um pouco esse dever de indenizar, e pode ser que administrativamente tenha a base para aplicar na proporcionalidade uma pena menor. Sim. Mas, Marcelo, é fato que muita gente está usando hormônio abusivamente. Isso é fato. Você está vendo isso. Fato. Daqui a pouco vai começar a chegar no consultório aquelas pessoas que usaram abusivamente, estão com o corpo lesado. Como que o médico pode atuar nesse sentido? E depois a pergunta é o jurídico. Como que o jurídico vai atuar nesse sentido? Preventivamente e agora tentando evitar maiores danos ao paciente. A pergunta é interessante porque o que levou as sociedades médicas a pedirem a proibição dos implantes hormonais no ano passado foi a avalanche de pacientes que vêm para os endocrinologistas resolverem as complicações. Então, a gente vê praticamente toda semana pessoas que usaram sabendo que poderiam ter esses eventos adversos ou não. Tem muitas pessoas que procuram um médico para ter, por exemplo, um bem-estar geral, mas não estão buscando exatamente o anabolizante. O médico prescreve o anabolizante sem que a pessoa saiba que aquilo é anabolizante. Então, tem as pessoas que conscientemente, né, aceitavam os efeitos colaterais, e outras que não sabiam ou sabiam um pouco. O fato é que, invariavelmente, essas pessoas vêm aqui. Aquelas que realmente aceitam aquela performance, aquele físico, elas não vão vir para mim. Porque elas vão sofrer com as consequências e vão aceitar aquilo como um efeito natural. Um efeito natural. Mas, muitas vezes, a pessoa achou que aquilo não seria lesivo e volta para a gente para se recuperar daquelas alterações. E aí? Então, aí é o papel do endocrinologista acolher essas pessoas para tentar reverter. Muitas vezes não são reversíveis. Atrofia de mama, alteração de voz, alteração de genitália, né? Não tem como reverter. Cirurgia, alguma coisa? Eventualmente, dificilmente o paciente vai buscar. Talvez atrofia de mama, prótese de mama, silicone, pode até ser. Voz, talvez alguma cirurgia com otorrinolaringologista, possa fazer alguma coisa em cordas vocais, uma plástica na região genital. Isso é possível, né? Agora, são para poucos, né? Para poucos, né? É muito difícil você ter acesso a isso, né? É muito comum entre os homens você ter o bloqueio da produção de hormônio próprio, né? Por tanto tempo usando o hormônio aplicado, que ele passa a não ter mais a sua própria produção e tem infertilidade, inclusive. Né? Então, muitas vezes a pessoa não foi orientada sobre planejamento familiar, né? Que ela poderia não conseguir ter filhos, né? E aí você tenta, então, utilizar alguns outros hormônios para reativar o eixo hormonal. Ou, muitas vezes isso leva tempo, em alguns casos não é possível. 6 meses de abuso de hormônio em um homem, normalmente já levam uma perda desse eixo e leva tempo para recuperar. Mas nem sempre isso é reversível, né? Então, em alguns casos, a gente tem que fazer aí sim a reposição hormonal, né? E aí já é obrigatório, já é o tratamento, né? É o tratamento médico. Uma dose que é muito, muito inferior à que se usa para abuso. Pra você ter uma ideia, a dose de abuso, em homens principalmente, é 5 a 10 vezes a dose normal que um indivíduo usaria para reposição. Né? Então é óbvio que vai bloquear o seu próprio hormônio e muitas vezes de forma irreversível. Nossa, é muito Mas sério. a gente tem então que fazer esse acolhimento, muitas vezes não tem o que fazer, né? Mas uma das queixas, por exemplo, a pessoa teve a promessa de querer ficar forte, bonita e emagrecer. Isso. Aí a pessoa coloca um implante hormonal que vai ficar 6 meses atuando no seu organismo e ela começa a inchar, ela ganha peso, ela começa a ter acne, queda de cabelo. E quem disse que dá para tirar aquele implante que foi colocado embaixo da pele? Alguns são absorvíveis, então você não tira. Outros você tem que ficar procurando. E são vários, né? Muitas vezes, para atingir a dose que você precisa, a pessoa coloca vários implantes embaixo da pele. Então, às vezes, você tem que procurar um cirurgião que não tem nada a ver com a história, né? Porque se for procurar quem prescreveu e implantou, desapareceu. Sumiu, né? A pessoa nem quer saber de voltar lá para tirar essa satisfação. Ela já gastou uma grana preta, né? Esses implantes de fato são caros, né? Quanto custa mais ou menos um implante desse? Tem ideia? Em geral, o implante, ele custa menos de R$1.000. Então, R$500, R$700, preço de custo para manipulação. O médico cobra de R$5.000 a R$10.000. Nossa. Então é altamente lucrativo. É óbvio que os médicos vão atrás de se habilitar em cursos de fim de semana, em geral, né, para poder fazer essa prática. E aí, né, vocês falaram assim, isso é muito difícil de acessar, eu fiz até assim. Direito, qual que é a única resposta certa, César? Depende. Meus alunos sabem isso de cor. Né? Aquela história. Olha, é caro para quem for pagar do próprio bolso. Mas quem foi lesado, princípio da restitutio in integrum, restituição integral. Tá? Se houver tratamentos acessíveis, psicológicos, psiquiátricos,
cirurgias plásticas, de embelezamento, tá? Tudo isso pode ser cobrado em sede de reparação do dano causado. O médico ganhou 10 mil e se expõe a um risco de 500 mil. Nossa, de 1 milhão. Isso. E aí? Tá, e aí? Tá, eu tenho seguro. Ok. Tá, então a sua seguradora vai lá pagar para você uma indenização de 1 milhão, vai ver quanto que vai ser a renovação do seu seguro. Nunca mais você vai ter seguro. Tá? Então é isso aí, sem contar o risco da judicialização criminal e administrativa. Tá? Então não é por aí que o pessoal tem que sair de modo afoito fazendo esse tipo de coisa. E o nome também fica do médico, do profissional, fica né, meio arranhado ali, fica ruim, né? Você digita o nome dele no Jus Brasil, 10 processos, quem é que vai submeter a isso? Sem contar, né, o mundo digital tem esses problemas, né? Reclame aqui, escavador, né? O nome da pessoa vai... Eu estava estudando aí pra gente conversar, Marcelo, vi que na internet tem crianças agora, 9 anos, 10 anos, usando hormônio, fazendo vídeo dizendo que usaram hormônios e estão ficando forte, o braço já está ficando maiorzinho e tal, mas são crianças, né? E aí, o efeito disso, a gente está começando a ver isso, então isso daqui a pouco vai começar a repercutir drasticamente na população. E aí chegar para vocês, né, os médicos. Qual é o efeito disso para uma criança? É mais nocivo do que para o adulto? O que a gente pode vislumbrar aqui para um futuro próximo? A gente vê um show de horrores. Show de horrores, isso aí. Então, as mídias sociais também permitem que você abra esse circo, né? Onde a exposição, e a exposição não só na mídia, mas a exposição da criança a uma ação química de um hormônio vale mais do que essa... para ganhar like. Para ganhar like, né? E, obviamente, vai destruir o crescimento e desenvolvimento daquela criança. Né? Então, muitas vezes você vai causar um prejuízo da altura final, vai atrasar o crescimento dessa criança. O hormônio, muitas vezes, acelera o crescimento no início, mas ele fecha a porta para um crescimento maior. Você cresce mais rápido, mas para de crescer mais cedo. Né? Então, fecha a parte do osso que é responsável pelo crescimento, que dá a altura da criança. Cresce menos do que você poderia crescer. Exatamente. Nossa. E, muitas vezes, atrapalha o desenvolvimento das características sexuais, a parte de genital, de pelos daquela criança. Vai atrapalhar o funcionamento da glândula que permite a fertilidade. Nossa. Né? Que permite ter uma vida normal. Né? Sabotagem pelo pai, né? É muito isso que eu ia falar. Sabotagem aqui é sabotagem. Isso que eu ia falar. Qual a responsabilidade, Júlio? Agora entra o pai na história. Pai, a mãe, responsáveis. Em primeiro lugar, nós já tivemos um outro podcast aqui, a oportunidade de estar falando sobre um conceito moderno, que é o sharing. Isso. O que é o sharing? Né? O Ministério Público, né, associações aí, eles já estão se reunindo, tá, para impor essa política de sharing. O que é isso? Monitorar compartilhamento, exposição abusiva de menores de idade nas redes sociais. Por causa dos perigos do mundo digital e tal, estão querendo impor um certo controle. Já há discussões em ações de separação sobre isso. Eu mesmo já movo uma demanda, aquela história, né? A ex-mulher com a mulher atual. A ex-mulher pega a filha da mulher atual e põe na... Nossa. É uma influencer, põe lá, já está tendo processo, está gerando jurisprudência. Há já mecanismos para controlar essa abusiva exposição de menores em rede social. Se agregado a isso... Tem um agravante. Nós temos o agravante, que aí não é nem a autossabotagem da criança, porque ela não tem nem condição de responder se ela consente ou não. Tá? Esses pais que estão fazendo isso, se fazem isso aqui no Brasil, eles estão correndo um sério risco, da primeira pessoa chegar no Ministério Público e falar, olha aqui, ó. Porque aí, pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor, ele deixa de ser um menor que vai ter o destino jurídico dele resolvido pelo Código Civil para entrar numa situação de risco e vulnerabilidade. Proteção. Abre a porta para acionar CREAS abaixo dos 12 anos, que aí você tem a primeira infância e a infância, né, que vai até os 12 anos. Né, os 12 anos começa a adolescência. Mas aí já vai ter Conselho Tutelar batendo na porta, tá? E Ministério Público e Juiz da Infância ali em cima. Olha o que você está fazendo aí. Por que você está pondo a vida do seu filho em risco? É uma lesão permanente que está gerando no corpo, a lesão corporal. E pode perder. A gente sabe, está lá como efeito anexo de uma sentença penal, tá? E nesse caso se aplica, perdão, bati aqui no microfone. Nesse caso, uma sentença penal com uma pena superior a 2 anos vai levar até a perda do poder familiar, artigo 92 do Código Penal. Olha. Porque é um crime específico que envolve a paternidade. Perde guarda, né? Perde o poder familiar do menor por uma situação dessa, se condenado criminalmente. E, como o doutor está colocando aqui, se vai gerar uma lesão, essa lesão pode ser de membro, tecido ou função, a lesão é qualificada, é crime grave. É crime grave, 129 parágrafos do Código Penal. Tá? Para começar por aí, né? Sem contar as outras que podem... Já pensou se essa criança vai parar no hospital por algum excesso? E a lesão complica?
Deus me livre e guarde, vai a óbito. É homicídio tripla, quadruplamente qualificado, crime hediondo. Eu perguntei por causa disso. Se o coração ele tem uma disfunção ali no adulto, na criança, provavelmente essa disfunção talvez seja até um pouco maior, né? Com risco de morte, de óbito. O uso mais comum, infelizmente, é na adolescência, né? Então, é um coração que ainda está em desenvolvimento. Então, de fato, o risco de ter complicações de arritmia e morte súbita é maior, né? Ainda a gente vê muito mais abuso entre adultos, né? Só que, como isso está cada vez mais na mídia, vai despertar o interesse de pessoas começarem cada vez mais cedo. Muitas vezes o paciente, às vezes o adolescente vai ter o consentimento dos pais, mas na maioria das vezes não vai ter. Mas acho que isso não diminui a responsabilidade. Nenhum. Não diminui. É muito sério isso, né? Dos 16 para baixo, qualquer coisa que o menor faça é absolutamente nula. É nula absolutamente. Presume a nulidade. Tá? Não pode ter consentimento. O menino com 14 anos já é um adulto. Na rede social, você não fala que o cara tem 14, você acha que tem 18, 19, 20. Eles são grandes. Isso quando é feito através de médico. Agora pensa numa face mais cruel disso aí. É no ambiente da academia. Exatamente. Os amigos ali do grupo. Ou o dono da academia, que não tem qualificação médica nenhuma, não tem nada. Aí é homicídio tentado. Aí o cara vai a júri. Um dono de academia pode ir a júri numa situação dessa. Se não der materialidade nele, porque não encontrou com ele nada de circunstância para jogar no 273, mas se comprovado que ele adquiria produto lá, indúbio pro societate. Ele vai a plenário do júri, pro plenário do júri decidir se mesmo que não mate a criança, né? Só pela tentativa. Tentativa de homicídio e qualificado. Gravíssimo isso. É muito grave. E a jurisprudência, Júlio, como é que tá hoje? Você tem notícia da jurisprudência em relação a anabolizantes? Eu não tenho visto muito, tem muito disso. Vamos entender o seguinte, tá? Tem gente que tem a indicação médica precisa, adequada, medicamentos colocados aí pela Anvisa. Ok, tem gente que consegue até o Ozempic na justiça, com aqueles parâmetros legítimos, né? De, olha, indicação clara do médico, regulamentação de Anvisa, incapacidade de arcar com o custo do tratamento, consegue, tá? Agora, quem parte para o caminho do underground aí, da dark web, mercado negro, né? Aí o cara vai ter uma complicação jurídica séria e os tribunais têm sido extremamente severos, rígidos, tá? Quando você vai ver jurisprudência, é o que eu falei, há uma tendência hoje na jurisprudência entre os juízes de entenderem que é tão grave que eles falam, em benefício do acusado eu vou aplicar o regime do tráfico. Tá? É muito duro. Porque, a priori, se você aplica a penalidade penal adequada, a pessoa vai ficar na cadeia um tempo maior do que ficaria um traficante. Nossa. Você vê a disparidade, a desproporcionalidade, talvez, né, das situações jurídicas. Então, a jurisprudência ela tem sido inclemente. Tá? A gente observa aí vários casos, aquele influencer de Goiás lá, que começou a vender produtos e tal, já tem condenação em primeira instância, né, de cível, né? Acho que foi no caso deles, não salvo o melhor juízo. Lógico, cabe recurso e tal. Sim. Mas a gente vê que a jurisprudência, nas indenizatórias, está condenando. Tá? Basta que você tenha nexo de causalidade. O que é nexo de causalidade? Relação entre causa e efeito. Qual que é o efeito? Eu tive um infarto lá, quase morri ou morri. Tá? O efeito foi esse, é o dano. Tá? A conduta do profissional está em nexo de causalidade com a morte? Ainda que tenha com causa. Está em causalidade. Indenização. Os tribunais têm fixado indenizações altas. Tá? Você pensa numa pessoa que ganhasse 5 mil por mês e que morre disso aí aos, vamos dizer, 25 anos de idade. Aposentaria com quanto, doutor César Baba? 65, homem. 65. 40 então anos. Você vai pegar 40 anos de salário dele, vai jogar um adicional de progressão profissional que ele poderia ter tido e vai fixar 2/3 só da pensão, essa indenização. Fora os outros danos paralelos, despesa de internação, despesa de sepultamento. Isso aí vai, o céu é o limite. São indenizações que chegam aí a milhões. Nossa. A milhão. Passa dos 6 dígitos. Passa de 6 dígitos. Muito sério isso, né? Marcelo, aproveitando aqui o contexto que o Júlio falou agora, até recebi no e-mail, né? A gente não tinha conversado, mas no e-mail para o pessoal saber, podcastgpsjurídico@gmail.com. Estão mandando e-mail agora com dúvidas, perguntas. Olha que legal. É legal para a gente interagir com o público também, né? Excelente. O Ozempic, o Júlio falou agora, o Ozempic é um pouco diferente do que a gente está falando do anabolizante, né? Mas muita gente também está tomando Ozempic. Como é que é? Pode, não pode? Tem os seus limites? Tem perigo? A Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, a ABESO, né, que é vinculada à Sociedade Brasileira de Endocrinologia, tem solicitado à Anvisa que haja uma restrição de prescrição através de receita controlada, né, como acontece com outros medicamentos. Como ele não se enquadra como psicotrópico, então
o receituário que já existe para controle, ele não serviria, né? Não entraria automaticamente, né? Por não ser um psicotrópico. Mas, considerando a necessidade para a saúde pública, existe essa solicitação para que haja um controle do uso do remédio para obesidade. Por quê? Porque ele pode ter efeitos colaterais, como qualquer medicação, e para você lidar com efeitos colaterais, você tem que ter uma prescrição médica e alguém que se responsabilize por esses efeitos colaterais, né? Então, a gente vê realmente um abuso, em geral, que não é, então, nesse caso, levado pelo médico. Entendi. É um abuso realmente por procura espontânea e venda sem prescrição médica nas farmácias, né? Mas aí, então, é uma recomendação para o nosso ouvinte, né? Procurar um médico, fazer os exames primeiro, aí o médico vai adaptar se o Ozempic é bom para você ou não. Esse seria o caminho, né? Muitas vezes as pessoas usam esse medicamento com objetivo unicamente estético, né? Isso, imediato. E um uso por curto período, naturalmente ela vai interromper o uso, e aí vai ter o reganho de peso, porque não mudou em nada o seu estilo de vida, achou que era uma solução muito fácil, né? Então, num tratamento médico, a gente utiliza a medicação para que essa medicação reforce os hábitos, não substitua os hábitos. Então, ela tem começo, meio e fim, uma monitorização de peso, de atividade física pós interrupção do remédio. Então, você consegue ter uma continuidade do tratamento, porque a obesidade é uma doença crônica, né? Você vai ter que ter um acompanhamento de longo prazo. E quando você permite que a medicação seja utilizada livremente, sem acompanhamento médico, qualquer um pode comprar, cria, em primeiro lugar, essa fantasia de que o problema é facilmente resolvido com uma ou duas canetas, né? E que isso vai... E é uma ilusão, na verdade. Você acaba aumentando o preconceito em relação à obesidade, né? É verdade. Começa a banalizar, né? Fica um uso fútil. Então, você banaliza o tratamento da obesidade. Quem realmente precisa, mas você está usando essa medicação, né? Essa medicação aí é desnecessária, é um abuso, né? E, na verdade, se ela tiver prescrição, tiver acompanhamento, ela é muito útil. Muito útil. E eu fiquei sabendo que dá para comprar, antes do Júlio entrar, dá para comprar o Ozempic até pelo iFood. Então, você coloca no iFood no celular ali e chega a caixinha para você. Então, olha que absurdo, Marcelo, que estamos chegando. Não, e a gente... Culpa exclusiva da vítima? Não. Culpa exclusiva não, né? Ela pode entrar com Veja bem, vamos lá. Com calma. Para onde vamos? O que eu vejo é o seguinte, eu concordo com o doutor e eu vejo lá muita procura no escritório por esse tipo de mercado. É muito caro, não tenho, tem como o plano me pagar, tem como o Estado me pagar esse tratamento? Aí tem alguns casos, né, que o cara é parecido comigo, aí eu falo, até entendo, companheiro de pátria, irmão. Vou pedir para mim também. Vou pedir para mim também, né? Agora tem gente que chega lá que é magra. Eu falo, mas é para você? Um familiar seu aí que não é para mim, porque eu tô me sentindo gordo. E até você que nem é médico, já vai, mas esse cara não tem sentido. Eu olho e fico com cara, né? Poker face, né? Como diria lá a cantora, né? Porque eu falo, pera lá, mas não vai colar, não tem jeito. Você precisa de uma autorização médica. A gente só entra com ação a partir de uma orientação médica. Sim. Ninguém chega lá sem orientação médica, eu quero Ozempic, não. Primeiro passo é você ter uma declaração de um médico dizendo que no seu caso, se for contra o Estado, ainda tem que mostrar a pertinência de não haver outros meios cabíveis, né, para obter a finalidade, e o médico, obviamente, como ele pode ser auditado, ele vai só deliberar isso aí. Você me perguntou, mas pera lá, é culpa exclusiva da vítima, né? Porque o artigo Aquela que 14, comprou no iFood. Não tem médico nesse hora. O artigo 14 do CDC, ele fala, de fato, lá no parágrafo 3º dele, que a culpa exclusiva do consumidor exime, né, o dever de indenizar. Mas em que medida a bula do medicamento, né, eu vou falar a frase do cônsul romano Mário, lá que brigou com o Sila, lá que eles falam ditador. Ninguém pode prever tudo. A gente tem que aprender a lidar com as consequências do que fez. E, de fato, o laboratório não é onisciente para prever tudo. Tá? Se a pessoa ali teve uma condição que é associada ao uso do medicamento, tá? Se a própria empresa que põe o medicamento no mercado, não coloca ali um alerta na sua... Coloca lá, venda sob prescrição médica, mas sabendo que não tem controle, em alguma medida, a depender do problema que dê, se ele não estiver ali, aquele dever anexo que eu falei de colaboração e informação adequada, se pela bula não tem uma informação adequada para aquela reação que a pessoa teve, cai, não é culpa exclusiva, não. Aí cabe uma açãozinha aí. Cabe uma açãozinha, até porque ele comprou, tem nota, tem fatura de cartão, né? E vamos ver quem mais no ciclo produtivo colaborou para isso, o iFood? Entra também. Porque é cadeia de consumo. Tá? Nexo de causalidade. Ele foi um facilitador de acesso. Então olha o risco do iFood, dos aplicativos aí entregando... O que a gente tem que ter, é aquilo que eu falei, tudo depende de nexo de causalidade na responsabilidade objetiva. Sim. Mas em que medida você não pode responsabilizar o iFood por essa facilidade no transporte de medicamento que pode ser altamente lesivo? Sim. Eles têm assessoria jurídica apta para alertá-los do risco de estar fazendo essas condutas. Sim. É aí que a gente pode
tentar uma conexão com o evento em particular da vítima lesada. É o que eu falei, sempre é o depende. Aí a sociedade precisa mesmo desse tipo de revisão ética, César. Nós temos que revisar valores. Revisar valores. A gente criticava tanto os anos 70 a lógica Gerson, mas você olha que o brasileiro hoje ele ainda tem aquele resquício de lógica Gerson bem arraizada. A gente tem que combater isso para e passo. Esse é um dos meios. E aí, Marcelo, assim, que dica, que recado você daria para um paciente que está te ouvindo, uma pessoa que usa anabolizante ou usa Ozempic, usa um medicamento que não poderia usar sem prescrição médica, ele olha o podcast, tá assistindo ali e fala, puta, gerou uma dúvida no cara, fala, pô, não devia estar fazendo isso. O que você recomenda para ele, assim? Suspende de imediato, vai fazer uns exames, consulta seu médico, um endócrino, um médico, um clínico até, geral, para ver os exames estão bons. Qual que é a dica, assim, para uma pessoa que está assistindo a gente? Bom, tem algumas etapas que a gente deve seguir. Em primeiro lugar, muitas vezes a pessoa está consultando o médico, mas ela não sabe de fato qual é a formação daquele médico. Então é muito comum os pacientes virem para mim falando, olha, eu fui no endócrino, fui em outro endócrino e me prescreveu. Aí eu entro lá no site do Conselho Federal de Medicina, a pessoa não tem especialidade médica. A pessoa muitas vezes se autodenominou endócrino, não era especialista, ou a pessoa acreditou que a pessoa que aquele médico era endocrinologista só porque mexe com hormônio. Né? Então, ela presumiu, mas aquilo lá não era a realidade. Então começa por aí. Quem está me tratando, né? Qual que é a formação que ele tem para me orientar nessa condição? Então muitas vezes já levanta um pensamento de que talvez aquilo lá precise ser revisto, né? E consultar um endocrinologista de fato. Sim. Então, se você está com a orientação de um profissional ou não, né, para utilizar um hormônio abusivo ou mesmo medicamentos para obesidade sem orientação médica, né? Então, o primeiro passo é buscar o endocrinologista que tenha formação no Conselho Federal de Medicina. É possível, então, verificar se o médico tem aquela especialidade registrada. E o que a gente vai orientar? Dificilmente a gente vai conseguir interromper imediatamente, porque a pessoa está sob efeitos hormônios e se eu suspender a medicação, ela vai ter uma supressão do seu próprio hormônio. Né? Importante isso. Então, eu tenho que ter, muitas vezes, vou ter que fazer uma transição onde eu vou fazer a suplementação, né? Aí sim, vou fazer uma reposição hormonal transitória até que aquele sistema volte a funcionar. Isso, no caso do homem, é muito comum. Né? No caso da mulher, em geral, o que você está introduzindo é um hormônio que não faria parte do sistema, então nem sempre você vai ter a supressão do próprio hormônio. Então, na mulher, muitas vezes a suspensão é imediata, né? Apesar de que em casos graves, principalmente dos injetáveis, pode haver uma perda do ciclo ovulatório, perda do ciclo menstrual, e a pessoa, então, muitas vezes tem que reativar a ovulação, o ciclo menstrual, através de reposição de hormônios femininos. Né? Muitas vezes ela estava usando masculino, suprimiu o seu feminino, e a gente então tem que repor o feminino, ou induzir a volta da produção dos hormônios. Né? Mas o fato é que o endocrinologista é capaz, então, de fazer essa transição. E no caso de haver realmente uma supressão do eixo, a gente muitas vezes consegue pular essa etapa. Não, muitas vezes a gente consegue já suspender e introduzir um tratamento que faça voltar a produção do próprio hormônio. Vai depender da dose que o paciente vem utilizando. Agora, no caso dos implantes, é mais complicado, porque normalmente você vai ter que esperar terminar o efeito do implante de 6 meses para que ele deixe de atuar, e a gente vai ver, então, o que sobrou de alteração hormonal pós a ação daquele implante. Em casos mais graves, a gente tem que acionar um cirurgião para retirar aqueles implantes. Há relatos como esses, infelizmente, pacientes que tiveram um acidente vascular cerebral, ou um infarto, ou outras complicações graves decorrentes de implantes, e aí não tinha dúvida, tinha que fazer a remoção. Ou câncer de mama, né? Ou câncer de útero, que a pessoa diagnosticou na vigência dos implantes, aí é obrigatório, então, acionar um cirurgião para buscar, tem que fazer um ultrassom na pele para ver onde está aquele implante, localizar e fazer a retirada. Né? Então, o recado é, procura um endocrinologista que possa, então, te orientar no uso de medicamentos para recuperar o seu eixo hormonal, né? E fazer essa transição. E o Conselho Federal de Medicina, então, pode ser consultado para ver se aquele médico que vinha te acompanhando é realmente especialista. É lógico que a gente sabe que tem alguns especialistas que também entram nesse abuso, né? Sim. Mas a maioria são profissionais que não são da área da endocrinologia. Né? Inclusive, tem um movimento de uma criação de uma nova especialidade que é hormonologia. Olha que bacana. Não, só que isso não é bacana. Não. Ah, não é? Não é bacana. É ilícito? Não, hormonologia não existe. Ah, não existe? Hormonologia não existe. Estão criando no... São pessoas que mercado paralelo. Vendem hormônios ou vendem os sonhos de hormônios e aí fizeram uma sociedade de hormonologia, fazem congressos de hormonologia. Sociedade? E
E que são médicos. Não tem registro na Associação Médica Brasileira, não tem registro no Conselho, não é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a criação de uma especialidade com a finalidade de vender esses sonhos. E são o quê? Nutricionistas, outras áreas. Outros E é o que eu ia até ponderar. Porque às vezes, o doutor estava falando, acha que foi no endocrinologista e não era. Tá? E às vezes o cara, ele foi naquele curso de final de semana em Veneza, nas Ilhas Baleares, e veio lá, fiz o curso... E traz o certificado e põe no consultório. consultório. Certificado e põe ali. Em primeiro lugar, esse cara é médico mesmo? Se não é médico, exercício legal de medicina. Já começa com os crimes de falsidade, sem prejuízo de todos os outros delitos. Aí há uma situação até de um concurso de crime eventual. Sim. Tá? Para o Código do Consumidor, você entra naqueles crimes das relações de consumo. Sim. Porque ele está fazendo o quê? Uma publicidade enganosa para induzir o consumidor em erro. Agrava a responsabilidade dele no juízo cível. Sim. E certamente um cara desse não vai responder perante o Conselho Federal de Medicina, porque médico não é, né? No caso de um nutricionista, né? Mas aí ele vai, se ele é nutricionista, vai no Conselho Federal dele lá, enfermeiro, vai lá. Sim. Né? Cada um responde no seu vai conselho. responder no seu conselho. Mas, Júlio, o que eu queria que você desse a dica para os nossos ouvintes aí é o seguinte: que dica você dá para um paciente que está usando anabolizante, que está sofrendo danos ou está em via de sofrer, e para o médico também, antes de receitar, antes de prescrever um medicamento desse abusivo? Qual é a orientação adequada jurídica para ele? Rápida, né? É o que nós falamos aqui, é basicamente isso, né? É bom que ele tenha sempre um acompanhamento prévio de um advogado quando ele pense em partir para esse tipo de situação. Muitas vezes ele acorda agora com a realidade, estou ouvindo um podcast, fala, tem um monte de gente que eu estou fazendo e estou correndo risco. Exatamente. Vá atrás de um advogado para ver qual é a melhor solução, a melhor orientação que ele vai ter para lidar de modo até preventivo com esse tipo de situação. Né? A próxima consulta do paciente fala, olha, será que não está na hora da gente interromper isso aqui, dar uma pausa? Porque eu te falei, lembra do risco consciente? E aí vai fazendo um acertamento, vai minimizando, estimulando o paciente a abandonar aquela ideia. Tá? Pais, não colaborem, não auxiliem seus filhos, porque vocês podem ter um problema sério. Né? Então, se os pais forem separados e um der autorização, então piorou, porque isso vai ser munição para o outro. Né? A gente acompanha aí divórcio, separação, sabe como é que vai ser isso aí. Tá? Eu falei aqui, há um risco enorme. Donos de academia, cabeleireiros, profissionais de estética, né? Na estética, quando o tratamento é estético, é pior ainda. Porque o médico, normal, a obrigação dele é de meio. Coloquei todos os meios técnicos, tá, à disposição, então a culpa não é minha, ele se isenta. Mas quando o profissional é da área de estética, ele se compromete com o resultado. Se o resultado não for o embelezamento, mas o afeamento ou qualquer coisa, né? Se a mulher começou a ter acne, começou a perder cabelo, meu amigo, a responsabilidade será terrível. O aconselhamento que eu faço é esse que está todo mundo colocando aqui. É uma voz comum aqui. Antes de ter uma ideia dessa, consulte previamente um médico. Veja se você tem indicação, veja se no seu caso aquilo vai ter um ganho real e efetivo. Isso. Né? Eu fiquei apavorado o ano passado, o Dr. César acompanhou, um ano retrasado já, quando eu tive nódulos na tireoide, né? E a perspectiva de que eu tivesse que tomar hormônio me deixou em pânico. Né? Então, quem tem problema real, fica em pânico quando começa a estudar, ver o que pode acarretar aquilo. Tá? Então, ponha-se no lugar do outro. Fala, vou tirar o estético da minha mente aqui, vou focar na minha saúde. Na saúde. Tá? Se eu tivesse que estar tendo fazer uma reparação, vai procurar por aí, começa a procurar por aí. Não vá atrás de cabeça de influencer, de amigo, de cara que treina com você. Rede social. Rede social, não vá atrás disso. Procure em primeiro lugar a sua saúde. Sem ela você não existe. Exatamente. Então é isso. Eu adorei conversar com vocês, foi fantástico, né? O primeiro podcast com 2 convidados, né? Começamos o ano com chave de ouro. Espero que vocês voltem muitas vezes, ainda temos muito assunto para falar, né? A medicina e o direito conversam muito bem. E então daqui a pouco eu vou passar a palavra para vocês despedirem, mas antes queria deixar aqui para o nosso ouvinte o e-mail. Então é podcast gpsjuridico@gmail.com. Podem mandar as dúvidas que tiverem, a gente faz as perguntas para o Dr. Marcelo, Dr. Júlio, passa o contato deles se eles permitirem, né? Pode ser um paciente, um cliente, né? Em potencial ali. Então, e se você tiver sugestões de temas no futuro, podem deixar também as sugestões. Queria que você fizesse um tema sobre medicina e tal. A gente pode tentar olhar para isso e, de repente, né, ouvir o nosso grande ouvinte. Então, eu queria agradecer vocês, dizer que foi fantástico e deixar a palavra final aí para vocês se despedirem também. Olha, César, eu sou suspeito para falar, porque eu estou sempre aqui. Né? Para mim, foi uma tarde de aprendizado que nós estamos tendo aqui. Tá? Eu aprendi muito com o doutor, com você, sempre a gente aprende. Tá? Abre a janela para a gente pensar fora da caixinha um pouquinho. Edgar Morin, Ciência com Consciência. O desafio do século XXI,
da ciência em geral é a multidisciplinariedade. Exatamente. Tá? Então agora não adianta nem que direito e medicina não falassem, eles teriam que se falar. Teriam que se falar. Tá? Então foi muito enriquecedor, agradeço aqui, estou à disposição, pode colocar contato, pode colocar o acesso, tá? E agradeço a oportunidade, César. E se Deus quiser, 2025 aqui, eu não quero correr o risco de perder meu recorde, né? Então eu quero continuar vindo aqui. Sempre obrigado. Marcelo, palavra com você. Foi excelente. Começar o ano assim, um grande time, é uma forma de poder contribuir, inclusive, para o público, né? Para poder divulgar esses conhecimentos. E, de fato, eu aprendi muito porque a gente não tem ideia. A gente faz o alerta para o nosso cliente, do ponto de vista médico, né? E muitas vezes não faz ideia de todas as repercussões jurídicas que a gente pode ter. Então, realmente, foi um dia de muito aprendizado, como o Dr. Júlio disse. E, realmente, a mensagem é: a gente tem que cuidar muito mais da nossa saúde, olhar para aquilo que é a nossa saúde, como o Dr. Júlio muito bem colocou, né? Antes de pensar no ganho estético. Né? Se a gente pode conciliar, né? A estética é um grande motivador para você buscar saúde. Agora, quando você entra em conflito com a saúde, então você perde a função da estética. Perfeito. Pessoal, então, muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo podcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, galera. Obrigado.